Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Audiência do Trabalho. Queria agradecer a companhia de todos, pedir para vocês que já deixem o seu like, inscrevam-se no canal, compartilhem o vídeo, deixem um comentário abaixo para a gente informar para o algoritmo do YouTube que esse vídeo foi relevante para vocês. Seguindo aqui o objetivo desses vídeos, de tentar passar um pouco de prática para aqueles que estão começando a atuar aí na seara trabalhista, a fazer as audiências. Eu já falei dos tipos de audiência, falei da apresentação da defesa, da manifestação sobre a defesa. E agora, seguindo o andamento da audiência, eu vou falar para vocês acerca da oitiva das partes e das testemunhas. Sempre que você começar a audiência, você já deve informar ao juiz que você pretende ouvir a parte e se você tem testemunhas. É extremamente importante, ultrapassada a parte da tentativa de conciliação sem sucesso, o advogado imediatamente deve informar o juiz que pretende ouvir parte ou testemunhas, ou que não vai ouvir parte, vai ouvir só as testemunhas. Em se manifestando interesse em ouvir parte, se ambas as partes forem ser ouvidas, o juiz inicia a oitiva pelo autor. Terminada a oitiva do autor, o depoimento do autor, parte para o depoimento do representante da reclamada. Encerrado o depoimento das partes, o juiz vai dar sequência, vai perguntar se há testemunhas e vai ser dado sequência com a oitiva das testemunhas das partes. Começa-se, via de regra, pelo depoimento das testemunhas do autor. Terminado o depoimento das testemunhas do autor, parte-se para o depoimento das testemunhas da reclamada. É extremamente importante você informar para o juiz que você pretende ouvir a parte, porque se você não informa e ele já começa a ouvir a testemunha, ele não vai voltar para ouvir o depoimento do autor ou do réu. Então é extremamente importante essa manifestação, no sentido de que se pretende, antes de começarem a oitiva das testemunhas e das partes, já informar que você pretende ouvir, se for o autor, que pretende ouvir o representante da reclamada, se for o reclamado, que pretende ouvir o representante, o próprio autor. Iniciados os depoimentos, partindo para o depoimento das testemunhas, antes de iniciado o depoimento propriamente dito da testemunha, a parte que tiver alguma contradita em relação à testemunha já deve se manifestar. Caso contrário, se já iniciado o depoimento, vai estar preclusa a oportunidade para apresentar a contradita. Contradita, o que é? Contradita nada mais é do que você informar para o juiz que aquela testemunha, aquela pessoa que está comparecendo em juízo para ser testemunha ou do réu ou do autor, não tem isenção para tanto. Ou seja, porque ela tem amizade íntima com o autor, ou seja, ou com a reclamada, ou seja, porque ela tem interesse no resultado da demanda. Essa alegação ela tem que ser feita imediatamente, antes do início da oitiva, após a qualificação, ou até mesmo antes da qualificação, para que não se preclua a oportunidade de arguir tal impedimento. Uma vez arguído a contradita da parte, o juiz vai perguntar se tem prova. Caso tiver prova, vai ser ouvida a testemunha da contradita, e se não tiver, aí infelizmente não restará provada a alegação e o juiz vai rejeitar a contradita e prosseguir no depoimento da testemunha, da pessoa como testemunha. Agora, se restar comprovada a contradita, o juiz
acolhe a contradita, ele pode ou dispensar o depoimento, se caso a parte tiver outra testemunha para indicar, ou ouvi-la como informante do juízo, caso em que não será tomado compromisso da pessoa. Porque vocês sabem que quando a pessoa é indicada e ouvida como testemunha, o juiz toma o compromisso da parte em dizer a verdade, informa para ela que, se ela mentir, ela poderá ser acusada pelo crime de falso testemunho. Uma questão que corriqueiramente ocorre durante as audiências é o advogado pedir a careação antes de a testemunha ser ouvida. Isso é indevido, porque a careação é entre duas testemunhas, né? Ou entre o que a testemunha está falando e o que o autor falou. Geralmente, às vezes eu vejo a parte e falo, excelência, eu quero a careação das testemunhas, eu quero a careação. Só que ninguém foi ouvido ainda, então que a careação é essa. E, salvo o melhor juízo, essa questão da careação também é a critério do juiz. Mas nada impede que a parte aponte a contradição, né? E requeira ao juiz que faça a careação. Dito isso, uma questão que aconteceu outro dia em audiência, que eu queria já ter falado, quase que a parte não chegou a perder a testemunha. A pessoa que foi levada para ser testemunha acabou sendo ouvida como informante do juízo. Por quê? Como agora a gente está realizando a audiência de maneira virtual, foi colhido, a câmera estava focada na parte, ela foi ouvida, e aí, indagado se tinha testemunha, tem uma testemunha, está lá com a parte. O juiz falou assim, então pede para ela entrar. A testemunha estava ao lado da parte enquanto ela prestava o depoimento. O juiz falou que infelizmente não poderia ouvir aquela pessoa porque ela tinha ouvido tudo que a parte tinha falado. Então a tendência era ela repetir aquele depoimento da parte. O advogado até protestou, falou que o juiz não informou e tal, mas era um cuidado que o advogado deveria ter tomado, ele deveria ter avisado ao reclamante que, se ele fosse levar alguma testemunha, essa testemunha não poderia estar junto a ele durante o depoimento dele. Mas às vezes acontece, passou batido, a audiência realmente é muito dinâmica e o advogado da parte pode ter se esquecido e tal. Mas o resultado final foi que a parte perdeu o depoimento da pessoa que ela levou como testemunha e ela foi ouvida como informante do juízo. Ok? Pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Até amanhã para mais um vídeo aqui no canal Audiência do Trabalho. Um abraço, tudo de bom para todos.